aí, minha gente, como vocês estão? Hoje a gente vai aprender aqui como nunca mais desistir de nada. Me conta, tu é uma pessoa que desiste de muitas coisas? Já desistiu de muita coisa? Tá pensando em desistir de alguma coisa aí? Conta pra mim. Eu já fui uma pessoa que sim, desistia muito das coisas. Até o dia em que eu entendi o porquê que eu desistia e ter essa clareza me fez nunca mais desistir de nada. Claro que existem algumas exceções que a gente consegue avaliar que aquilo não vale mais a pena e que a gente está insistindo naquilo e não vai dar em nada. Inclusive tem uma live que fala sobre isso aqui. Se vocês olharem, voltarem ali nas lives gravadas, tem uma live que eu ensino exatamente quando desistir. Que sim, existem momentos que sim, a gente precisa de desistir de algumas coisas. Mas aqui, a gente vai falar hoje sobre aquilo que tu sabe que tu não deve desistir, que o fato de tu estar pensando talvez em desistir não é pelo motivo que tu não quer mais, mas sim porque existe algo aí que de certa forma tá te travando, de certa forma tá tentando aí te sabotar. Geralmente, para não dizer sempre, as pessoas desistem justamente porque existe aí algo de errado no sistema interno dela. E aí parece que aquilo ali não tem mais sentido. Parece que ela não tem mais energia para fazer aquilo. Parece que não é seguro. E parece que ela não quer mais. Só que lá no fundo, ela sabe que ela ainda quer e que ela não deve desistir. Só que, gente, ninguém desiste simplesmente por desistir. Bom dia, Denise. As pessoas desistem porque o corpo sente que desistir é mais seguro. Só que não é seguro e eu garanto para vocês que não é. Tanto que eu posso me usar aqui como exemplo. Eu era uma pessoa que desistia muito. Nossa, eu começava várias coisas. E aí eu tentava outra. E aí eu até começava empolgada. Depois eu achava que aquilo não era mais para mim. E eu desistia. Só que eu desistia e não sentia paz por ter desistido. Eu sentia uma grande frustração, eu sentia culpa, eu sentia tristeza. E eu sempre falo, né? Quando a gente toma uma decisão e a gente não sente paz nessa decisão, não é a decisão correta. Porque a decisão correta, ela nos traz paz. E se só o fato de tu pensar em desistir já te tira paz, ou se tu desistiu de algo e tu não ficou em paz com isso, pode ter certeza que existe algo aí que precisa ser curado. Existe algo aí que tu precisa olhar que tá fazendo tu desistir de coisas que tu quer muito. Hoje, o que a gente vai fazer aqui então? Eu quero ser muito honesta contigo e quero que tu seja também muito honesta contigo. Não é comigo não, é contigo mesma. Bom dia, Daia. Por quê? Essa live não é sobre a gente se transformar em uma pessoa que nunca cansa, que nunca falha ou que nunca tem vontade de desistir. Ela é sobre parar de abandonar a si mesmo. Toda vez que o caminho começa a parecer longo, distante, pesado, desafiador, porque, gente, faz parte do caminho ter momentos em que sim, a gente tem até vontade de desistir. Isso acontece comigo até hoje, é normal do ser humano. Só que ter a clareza de que essas limitações que aparecem no caminho, essas distrações, esses desafios que aparecem no caminho, eles vêm muito para nos testar. Não é para a gente desistir.
É pra gente aprender algumas vezes, é pra gente realmente avaliar o caminho, valorizar inclusive as conquistas que a gente tem. Gente, acho que é um pelinho dentro do meu olho. Saiu. E a gente olha para esses obstáculos e a primeira reação que a gente tem é querer desistir. Só que vocês lembram, né? A gente não reage porque a gente quer muitas vezes. Quando a gente vai fazer qualquer coisa, o que acontece no nosso corpo? O nosso corpo, ele busca informações, o cérebro, né, para comandar o corpo, ele busca informações que vai fazer a gente decidir o que a gente vai fazer. E essa decisão nem sempre ela é escolhida por nós. Nem sempre a gente consegue escolher. Justamente porque eu quero muito algo, eu quero muito realizar aquilo, chegar naquele resultado. E é óbvio que para chegar nesse resultado eu preciso fazer isso aqui. Só que no momento de fazer aquilo que a gente precisa fazer, esse consultar na nossa mente, nas nossas referências que o nosso cérebro faz, ele pode ter ali registros que não são verdadeiros, que fazem com que o nosso cérebro entenda que essa escolha é perigosa. E é exatamente essa referência que tem aí que faz com que você desista. Então, como eu falei, vai ter momentos, independente do que tu entender, decidir, transformar aí na tua vida e na tua mentalidade, vai continuar tendo momentos que tu vai ter vontade de desistir? Vai. Só que tu entender como tudo funciona vai te fortalecer para que tu consiga não desistir mais. E é aqui que está toda a diferença, né, gente? A desistência, ela não começa na ação. Não é na ação. Ai, tenho que fazer, vou desistir, não quero mais. É aqui, é na mente. É quando a nossa mente traz uma resposta ao nosso corpo que, por se sentir inseguro, por sentir que existe ali algum risco, por sentir que existe ali algum perigo, diante dessa referência, ele paralisa. E aí, às vezes, para nos proteger, o nosso cérebro escolhe automaticamente desistir. Só que lá no fundo acontece o que eu te falei ali no início. Tu não queria desistir. Sim, vem a vontade de desistir em vários momentos, mas lá no fundo o que tu queria era seguir em frente, apesar dos desafios, apesar das dificuldades, apesar às vezes inclusive do medo, né? Porque o medo é algo muito natural do ser humano. O que não é natural é a gente paralisar diante do medo. Então isso também é algo que vocês têm que ter muito claro para vocês. Gente, todo mundo sente medo, independente do nível de resultado, de consciência que tu tiver. Todo mundo sente medo. Mas paralisar diante desse medo, isso não é normal. Só que é muito comum. Muitas pessoas diante do medo, elas paralisam. E é consciente essa paralisação, a fuga muitas vezes também? Não é consciente. É algo que tu não consegue escolher, porque é a tua mente ali comandando tudo, né? Vocês lembram? 5, 10% da nossa mente é consciente, a gente consegue escolher. 90, 95% é o inconsciente, que é o que roda nosso ciclo, nosso sistema, que faz a gente agir ou fugir, né? Ou congelar, ou reagir de uma forma mais negativa para alguma coisa. A maioria das mulheres, falo das mulheres porque aqui eu falo com mulheres, né? Comete um grande erro. Que erro é esse? É acreditar que ela desiste porque ela não tem disciplina, por exemplo. Então a mulher desiste diante, né, desses desafios, de tudo que vai acontecendo, e ela pensa que ela tem algum problema, que falta disciplina, que ela nunca vai dar certo em nada, que nem eu pensava sobre mim lá atrás. Só que não é disciplina que sustenta
um sonho, né, um desejo, e principalmente não é disciplina que sustenta esse teu sistema interno aí emocional que vai te fazer concluir as coisas ou desistir. Acontece que o sistema, quando tu tá nesses conflitos, ele simplesmente vai escolher que é mais seguro desistir e tu não consegue fazer mais. E tu nem consegue explicar por que isso acontece. Como que isso acontece? Porque tu sente, não, para aí, eu quero isso aqui. Eu queria muito realizar isso aqui. Eu seria muito feliz se eu realizasse, se eu concluísse isso aqui. Só que a única vontade que eu tenho, o único pensamento que eu tenho, a única coisa que eu consigo fazer agora é desistir. Só que, como eu falei, esse desistir não traz paz. E se não traz paz, é porque tu não deve desistir. Geralmente, como é que acontece tudo isso? Tu começa alguma coisa que tu quer muito, e aí tu começa animada, como eu começava lá atrás e eu contei pra vocês. Daqui a pouco, tu percebe que aquilo ali que tu começou a fazer vai exigir uma constância. E não tem nada de confortável na constância, né, gente? Fazer todos os dias a mesma coisa por um longo período às vezes, sendo que o resultado ainda não chegou. A gente sabe que esse resultado vai chegar? Sabe, mas porém, às vezes a gente duvida. Justamente porque existe ali um sistema te trazendo vários questionamentos, querendo te sabotar. E aí, quando essa constância aí exigida, quando tu te depara com ela, com desconforto, o corpo começa a pesar, o corpo começa a sentir, começa a ficar cada vez mais desconfortável. E aí a tua mente, ela vai buscar essa referência e vai dizer, não, peraí, isso aqui não tá bom, não tô gostando, não tá me trazendo prazer, não tenho ainda o resultado que eu queria, não tá confortável, tô achando arriscado, tô achando perigoso, tu nunca fez isso antes, não é familiar. E aí começa a vir aqueles questionamentos, né? Será que isso é pra ti? Quem sabe deixa pra mais tarde? Quando tu se sentir pronta, tu faz, né? Daqui a tanto tempo, ou quando tal coisa acontecer, ou quando tu estiver mais preparada, vem aquele monte de aquelas conversinhas, né? Da tua mente negociando contigo mesma. Bom dia, Araci. E aí que essa conversa aí, ela não é preguiça. Essa conversa aí, quando começa essa negociação aí na tua mente, te torturando, né? É quando tu acaba te abandonando. Abandonando o sonho, abandonando as tuas vontades, abandonando aquele teu projeto no meio do caminho. Isso não é preguiça. Não é falta de disciplina. Não é porque tu não é capaz. Nada disso que passa aí na tua cabeça. É o teu sistema interno tentando fazer o quê? Te preservar, te proteger. É a função do nosso cérebro, ele vai tentar o tempo todo nos proteger. Qual é a única solução que vocês já aprenderam aqui para a gente mudar as nossas ações, o nosso comportamento e automaticamente os nossos resultados? As referências que a nossa mente está buscando quando a gente vai tomar qualquer decisão, vai ter um comportamento, vai ter uma ação. Se quando eu preciso continuar alguma coisa ou pensar em desistir ou não, automaticamente a mente vai buscar os registros que a gente tem, que vem de onde? Das memórias, de tudo que a gente já viveu, já passou, já experienciou, né? Tudo que a gente já ouviu, tudo que a gente já aprendeu, tudo que nos ensinaram, tá tudo gravadinho aqui. Só que tudo isso vem de, muitas vezes, a percepção de uma criança, de uma adolescente ou de uma jovem que ainda não tinha experiência nenhuma, que não tinha a experiência que tu tem hoje.
Só que como a gente carrega essas memórias, o nosso cérebro, ele não sabe se tu tá no hoje, no futuro ou lá no passado. Para ele, não existe tempo. O que ele encontra como referência, ele pega como verdade. E é por isso que às vezes tu vai fazer algo até muito simples e a sensação no teu corpo é de que tu tá correndo um grande perigo. Tu chega a tremer, dá frio na barriga, se sente mal. É por isso, porque o teu corpo, ele carrega essas sensações lá do passado, de coisas que já aconteceram e que não são mais verdade. A única maneira da gente mudar essas reações no nosso corpo é mudando essas referências. E como é que a gente faz para mudar essas referências? A gente apaga tudo da memória, esquece tudo que aconteceu, ou vai lá e conta uma mentira para nossa mente e diz para ela: não, nada disso aí aconteceu, fica tranquila. Não. A gente traz a nossa mente para o presente, mostrando a mulher que tu é hoje, a consciência que tu é hoje, tudo que tu já viveu, tudo que tu já aprendeu, e a gente atualiza essas referências, mostrando que esse medo, essa sensação desconfortável, essa vontade, né, de fugir, de desistir, esse mal-estar no corpo, às vezes até a ansiedade, não é mais real hoje. A partir do momento que a gente trabalha todo esse sistema e atualiza essas referências, automaticamente, quando tu for fazer qualquer coisa, a tua mente ela vai consultar de novo nessas referências. E as referências que vai ter ali agora, que são as atuais, as do presente, a de hoje, a da mulher que tu te tornou, ela não vai mais precisar paralisar ou fugir. Porque a conversinha da tua mente vai ser outra. A conversinha vai ser de que vai lá, tu consegue, olha tudo que tu já conquistou, olha a mulher que tu te tornou. A conversa vai ser outra. E com essa nova referência, automaticamente a biologia do teu corpo, ela vai reagir de uma forma diferente. Então, no lugar daquela sensação desconfortável, ruim, vai vir uma sensação de segurança, uma sensação de leveza. E é por isso que quando a gente passa por uma reprogramação mental, as coisas começam a fluir de uma forma muito mais leve. Se tu tá aqui até agora, se tu chegou nessa live, é porque esse assunto já faz sentido para ti, é porque tu já entendeu que tu precisa resolver todas essas travas, todos esses bloqueios aí que tu tem, para seguir adiante, para crescer, para expandir e para transformar não só a tua vida, né, mas também os teus resultados. E principalmente pelo assunto que a gente traz aqui hoje, que é nunca mais desistir. Então, se tu me acompanha aqui, se tu tá aqui na live, ao vivo, ou se tu tá assistindo a gravação dessa live, não é à toa que tu caiu aqui. É porque tu já está preparada para resolver tudo isso. Então, o que tu vai fazer agora? Eu já entendi isso tudo. Entendi que tem um problema. Entendi que esse problema tem uma solução. Inclusive, é uma solução bem rápida. Agora eu quero resolver. E o primeiro passo para te resolver é digita aqui eu quero. O que acontece quando tu digita aqui eu quero? Tu ganha de presente uma sessão diagnóstica comigo. O que vai acontecer nessa sessão? Eu vou te entregar um diagnóstico do que é que está te travando e te impedindo de resolver isso aí que tu precisa resolver na tua vida. Não importa o que seja, não importa de que área seja. É porque tu não tá conseguindo expandir, é porque tu não tá conseguindo crescer, é porque tu sente muito angustiada por algum motivo, é porque tu desiste de tudo e não consegue concluir nada, é alguma coisa com teu relacionamento, com a tua saúde, com questão financeira, questão profissional, eu não sei. Eu sei que se tu digitar aqui eu quero, tu vai me agradecer pro resto da tua vida. Mas principalmente tu vai te agradecer pro resto da tua vida.
Porque é o primeiro passo para te resolver isso que tá aí te travando, isso que tá aí te sabotando. Então, agora é contigo, né? A minha parte eu faço aqui. Eu te trago a consciência, eu te explico tudinho como funciona. Só que a tua parte eu não consigo fazer. A tua parte hoje é muito simples. Digita aqui eu quero. Isso aí, digita eu quero. E a partir daí, os próximos passos a gente vai dar juntas. Porque, gente, eu sempre falo para vocês, eu sempre vou falar. A gente precisa dar o primeiro passo na estrada para enxergar o restante do caminho. Enquanto tu tá fora da estrada, ou enquanto tu tá parada, tu não consegue saber o que vem depois. E esse primeiro passo que tu dá é o que destrava tudo, porque te tira dessa paralisia, te tira dessa situação de querer desistir de tudo toda vez. Então digita que eu quero, toma aí esse ato de coragem para realmente transformar a tua vida. A gente já está em fevereiro, o janeiro já foi, mas a gente tem 11 meses pela frente. Gente, em 11 meses dá para realizar muita coisa, dá para transformar a tua vida. No momento que tu começa a reprogramar a tua mente e trazer uma nova consciência, todas as áreas da tua vida ali elas vão se transformando. Porque tu começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente, tu para de fugir, tu para de paralisar diante das coisas e tu se torna uma mulher resolutiva. Uma mulher que faz, uma mulher que encara as coisas e principalmente uma mulher que para de se culpar, para de carregar pesos. Porque as coisas não precisam ser pesadas. E eu não estou te dizendo que vai ser fácil. Eu estou dizendo que vai ser leve, que vai ser diferente do que tudo que tu já viveu até hoje. Porque tu tá vivendo na dor. Na verdade, a gente não pode nem dizer assim, estou vivendo na dor, porque está sobrevivendo na dor. E quem sobrevive, não vive e não realiza nada. E é por isso que por mais que tu te esforce, por mais que tu tenha conhecimento, por mais que tu saiba muitas vezes até o que fazer, tu acaba desistindo ou faz muito e não chega nos resultados que tu busca. Porque existe aí um sistema interno te travando, te segurando, tentando te proteger. Só que no lugar de te proteger, infelizmente, ele está impedindo com que tu seja aí a mulher que tu quer se tornar, com que tu realize as coisas que tu quer realizar, que tu viva o que tu quer viver, que tu acesse aí a tua melhor versão. Então te dá esse presente. A sessão diagnóstica é um presente que eu tô dando aqui para vocês. Então não perde a oportunidade e digita eu quero. Algumas mulheres já passaram por essa sessão. Então ontem teve algumas, antes de ontem também. Não sei se tem alguma delas aqui na live. Acho que não. Pelo que eu vi aqui das carinhas, eu não vi nenhuma. Mas elas amaram, se emocionaram. Entenderam que está travando elas, qual é a raiz do problema, como resolver. Então, se tu quer também passar por essa experiência, digita eu quero aqui. Mas vamos seguir aqui. Quais são os 4 principais motivos que te fazem desistir? O primeiro deles é que tu percebe ali que é como se aquilo não tivesse mais sentido, é como se aquilo fosse algo que tu não quer mais. Quando esse objetivo aí, ele não tá conectado à tua identidade, sabe? Então, tu faz, mas é como se tu não se visse ali, sabe? Tu vai fazendo, empurrando com a barriga, mas tu te sente perdida, parece que sei lá, será que eu quero isso mesmo? E muitas vezes quando isso acontece, é porque às vezes realmente não é o que tu quer. E aí, é os outros às vezes querendo por ti. Às vezes é alguém, é o que tu aprendeu e tu acha que tem que ser daquele jeito. Porque lembra que a nossa mente vai sempre buscar o que é familiar? Então, de novo, independente da situação que tu está.
Talvez seja uma situação muito ruim, mas para tua mente, ela conhece essa situação ruim, porque tu já vem há algum tempo vivendo isso, e é familiar. Então, tá ruim, mas aqui eu já conheço, eu já sei como é que funciona. E aí quando tu pensa em realizar algo diferente, crescer, expandir, buscar novas coisas, aprender novas coisas, fazer novas coisas, ou ter resultados diferentes, expandir, a tua mente entende que isso é perigoso, porque ela não conhece. A nossa mente sempre vai escolher o que é familiar. E é por isso que mesmo querendo muito alguma coisa, tu sabe que tu quer, tu sabe o que fazer, mas tu não consegue, porque a tua mente que comanda tudo faz tu paralisar. E para tua mente é muito melhor tu continuar na M que tu tá, do que tu ir para aquele lugar incrível que tu quer. E de novo, a única solução para mudar isso é mudar as referências. Quando a gente torna familiar aquilo que tu quer realizar e entende que aquilo que está gravado aqui é passado, já foi, não vai acontecer de novo, não é a tua realidade hoje, deixa de ser familiar. Vai para o seu lugar, que é lá no passado. E aí tu passa a viver no presente. E o presente, ele não olha para trás. O presente olha para quem tu é hoje, para o que tu quer realizar ali na frente, mas que tu tá fazendo hoje para chegar naquele lugar. Então, sim, a gente olha para o futuro, mas olha para o futuro tendo clareza de onde quer chegar. A gente tem que prestar atenção no presente. Quando a gente tem muitos bloqueios, quando a gente tem muitas travas, a gente não consegue olhar para o presente. A gente olha para o passado, a gente olha para o futuro, e o único lugar que a gente deveria olhar, que é para o presente, é o único que a gente não consegue olhar. A gente vive naquele automático mesmo, de fazendo as coisas sem entender nada, às vezes sem gostar, sem querer, e não consegue mudar isso. O outro motivo que tu faz, né, tu desistir muito, é justamente por esses motivos que a gente falou aqui de olhar para o passado, né? Então, as memórias que tu tem do passado. Então, quando lá no passado tu insistiu muito em alguma coisa, isso te causou alguma dor, por exemplo. Ou tu insistiu em alguma coisa, isso te causou crítica, isso te causou exaustão. Teu sistema aprendeu a recuar. Por quê? Porque é mais seguro. E aí hoje, quando tu pensa em insistir em algo, em continuar em algo, em concluir algo, o que a tua mente entende? Epa, isso aqui é perigoso. Lá atrás tu tentou algo parecido e tu sentiu muita dor, tu foi criticada, tu entrou em exaustão. Então, vamos parar por aqui? Vamos desistir? É a tua mente falando. Só que hoje a realidade é outra. Tu não vive mais lá no passado. Tu tem outros conhecimentos, novas capacidades. Tu evoluiu, tu cresceu, tu aprendeu muita coisa. Tu não é mais aquela mesma jovem, adolescente ou criança lá do passado que passou por essa dor. Só que lembra, a tua mente, ela não entende isso. Para ela, tu continua naquele momento lá da dor. E aí, para evitar piorar ainda mais essa dor, desiste. Porque é muito mais fácil, muito mais seguro na percepção da tua mente, das referências que ela tem aí hoje. Ou essa desistência vem mesmo por uma sobrecarga interna. Como assim sobrecarga? Talvez tu tenha passado por muitas coisas pesadas durante toda a tua vida. Às vezes lá na tua infância, às vezes na tua adolescência, às vezes há algum tempo atrás, quando tu ainda era mais jovem. E aí o teu corpo, ele aprendeu a viver em um estado de alerta. E qualquer tipo de constância para fazer alguma coisa, para concluir alguma coisa, para continuar alguma coisa, vira peso. E quando vira peso, o que a nossa mente entende? Isso aqui tá pesado, tá difícil, não tô acostumado, não é familiar, vamos desistir? E aí tu desiste
também. Ou a desistência vem por conflitos, né, internos que tu já passou. Então, tu não sente às vezes que é como se fosse assim, ó, tem uma guerrinha aí dentro. Uma parte de ti quer muito avançar, continuar, concluir, chegar naquele resultado. E aí outra parte não quer, recua, né? Nesse sentimento mesmo de querer se proteger. Não, mas eu já tenho, pelo menos eu já tenho isso aqui, né? Pra que eu vou querer mais? E aí vem essas conversinhas aí. E o que é isso? É o teu sistema funcionando e te travando. Então, gente, toda desistência, ela é um pedido de reorganização. O que esse teu desistir todas as vezes que tu tá buscando algo que tu quer está te dizendo? Eu gosto muito de falar, gente, que quando a gente tem um desafio muito grande, quando a gente tem travas, quando a gente tem bloqueios, quando a gente tá passando por uma situação ruim, essa situação ruim, ela tá te trazendo uma mensagem. Uma mensagem de que tu precisa olhar para isso. Então, se tu entendeu que tu desiste de tudo, que tu não conclui nada, que tu não continua nada, que tu não consegue avançar, agradece porque tem uma mensagem muito importante aí. Existe algo aí que tu precisa entender, que tu precisa olhar, que tu precisa curar, que tu precisa reorganizar a tua mente para te poder seguir, para te poder não travar mais, para te conseguir parar de desistir e chegar naquele resultado que tu busca. Porque não faz sentido nenhum tu querer tanto isso aí que tu quer, eu não sei o que é, mas tu sabe, e tu desistir no meio do caminho. E aí é como eu falei, se é algo que tu desiste, ó a cachorrada, se é algo que tu desiste e fica em paz por isso, ok. Mas se o desistir disso te traz ansiedade, tristeza, frustração, sentimento de incapacidade, não é normal. Não é sinal de que tu não tem que desistir, mas tu precisa olhar para isso e entender qual é o motivo por trás disso, que toda vez que tu chega nesse lugar aí, tu quer desistir, mesmo não querendo, né? Sobre aquela guerrinha interna ali que a gente falou. E justamente, gente, é por isso que força de vontade, como eu sempre falo aqui para vocês, não resolve. O que é a força de vontade ou a motivação inicial? É um recurso curto que tu tem ali. Ele funciona por um curto espaço de tempo. Funciona no início, só que não sustenta. Eu não vou dizer nem que não sustenta o final. A pior parte é o meio do caminho. Porque o início, tu tem motivação, empolgação e é muito fácil começar. O final, tu tá quase alcançando o teu objetivo, então tu sabe que falta só mais um pouco e tu vai alcançar. Agora, o meio do caminho é o lugar mais desafiador. É onde todo mundo desiste, é onde todo mundo esbarra nas travas que tem. Então, se tu tá nesse lugar de travar, independente do que seja, desistir, se sentir perdida, sentir um vazio, sentir, sabe, para que eu vim fazer aqui? Tem muitas pessoas que me falam que não vê sentido na vida, né? Então, qualquer um desses sentimentos tá te dizendo aí que tu tá no meio do caminho. E tá te dizendo também que existe algo aí que tu precisa resolver para continuar. Então, veja isso como um lado bom. Tu já passou pela primeira etapa. Agora tu tá no mais difícil. E se tu passar por essa mais difícil, que é o meio do caminho, logo ali tá o resultado que tu busca. Só que tu precisa passar por todas as etapas. A gente não tem como, gente, pular etapas. E se tu te identificou com qualquer coisa que eu falei aqui hoje, significa que sim, tu está já na metade do caminho. Então agradece e pensa, opa, parte mais fácil
do início já passou. Agora eu cheguei na parte desafiadora, que é o meio do caminho. Mas depois dessa etapa vem o fim do caminho, o momento que está pertinho ali de realizar o que eu quero. Só que se tu não resolver o que está travando essa etapa, não vai. E aí tu vai desistir, tu vai paralisar e mais uma vez tu vai se sentir culpada, triste, incapaz. Só que tu sabe que tu não é. Tu sabe que tu poderia estar muito mais longe e por esses motivos tu não está. Só que agora tu teve aqui muitas respostas e tu entendeu que sim, tu consegue. Tu precisa passar por essa próxima etapa e que tu não vai conseguir passar por essa próxima etapa se tu não resolver o que está te travando. Então, de novo, digita que eu quero para resolver essa etapa do caminho, que é a etapa que tu precisa cruzar para chegar lá naquele objetivo que tu quer. E, gente, de experiência própria e de ver também tantas mulheres que já passaram por isso, eu te digo, pode até ser difícil para te tomar essa iniciativa, dar esse passo, porque é desafiador. Se tu tá muito travada, tua mente vai ficar te sabotando, ela vai te dizer, isso aí é só mais uma coisa, isso não vai resolver. E eu já te provei aqui, como 2 mais 2 são 4, que não tem como dar errado. Não tem como dar errado, é como 2 mais 2 são 4. Só que a tua parte é algo que ninguém pode fazer por ti. E por mais que nesse momento talvez a tua mente esteja aí querendo te sabotar, te trazendo vários questionamentos, digita que eu quero e deixa que eu te conduzo nos próximos passos. Aproveita esse presente. Eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir disponibilizar esse presente aqui. A minha agenda, ela tá bem limitada, mas eu deixei alguns espaços durante a semana para atender vocês, para entregar esse presente. Então digita que eu quero, se tu quer receber o teu diagnóstico, entender o que está te travando e o que fazer para resolver essa trava. Para que a partir de agora tu nunca mais desista e tu continue aí o teu projeto, que tu tenha essa clareza e que tu consiga passar por essa etapa que eu te expliquei aqui, que é a etapa mais difícil, que é a etapa depois que passa o início, depois que passa a empolgação, que passa a novidade, porque vai vir todos os bloqueios, todas as travas, é nessa etapa. É quando tu botar o teu pezinho ali, para passar para essa próxima etapa, é que eles vão aparecer. E eu não quero mais que tu veja isso como algo ruim. Eu quero que tu veja isso como algo que está ali para te trazer uma mensagem de que, olha só, tu chegou numa nova etapa. Existe algo aqui que tu precisa olhar e resolver para te continuar o teu caminho. Isso, gente, é incrível, é libertador. Então, se dê esse presente. Junto comigo, né? É um presente que eu estou te dando, mas que eu não consigo te entregar se tu não tiver a atitude de digitar que eu quero e vir pro lado de cá comigo. A sessão diagnóstica é um presente que eu tô te dando. Mas para te se dar esse presente, tu precisa digitar que eu quero pra gente continuar aqui no nosso processo juntas. De entender que trava é essa e como resolver. E eu gosto muito do exemplo que eu sempre dou para vocês, né? De uma árvore. Se a árvore tá com problema e tu fica ali cortando os galhos, esse galho vai nascer de novo. Então não adianta a gente olhar para o problema e tentar resolver o problema. A gente tem que entender lá na raiz da árvore o que está acontecendo. E aí, resolvendo o problema que está na raiz, a gente resolve o problema dos galhos também. Então, o problema ele é só ali um alerta de existe algo aqui para resolver. Da onde que vem esse problema? O que faz esse problema estar aí presente na tua vida? A gente só consegue resolver e transformar se a gente olhar para essa raiz. E dentro de um processo, né, de reprogramação mental, a gente vai fazer justamente isso. A gente vai entender qual é a raiz que está causando isso aí e a gente vai atualizar todas essas referências para que as tuas ações e principalmente os teus resultados também
mudem. Certo, minha gente? Quem não digitou ainda que eu quero, digita eu quero, que eu tô te esperando do lado de cá. Eu mesma vou te responder, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e amanhã nós estamos juntas aqui de novo.